Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui eu de novo, eu sou a Luciane, para quem não me conhece, sou editora do site semlactose.com. Ainda não conhece? Passa lá e confere as nossas informações. Então, eu estou aqui hoje no nosso programa, no episódio 3 do programa Pergunte ao Sem Lactose, para responder as perguntas dos leitores que chegam até nós com dúvidas sobre intolerância à lactose, alergia ao leite, produtos, receitas. Se tem alguma dúvida, passa lá no nosso site, confere as informações e se ficou com alguma dúvida, quer tirar, enfim, quer saber mais informações, posta sua pergunta lá que a gente te responde e quem sabe a gente pode também pegar a tua pergunta e responder aqui ao vivo no nosso programa na próxima vez. E aí, bom, vamos começar? Hoje a gente tem a gente selecionou como tema, na verdade, alergia ao leite, acho que é um tema bem relevante. E a gente também entende que é legal a gente responder a pergunta dos nossos leitores, porque a gente faz uma coisa mais prática, mais direta, e a gente também sabe que a pergunta de muitas vezes é a dúvida de milhares de pessoas, não é mesmo? Então vamos começar hoje, a gente vai falar, na verdade, sobre a pergunta da Thalita. São duas leitoras, tá? A gente vai falar sobre a pergunta da Thalita. Thalita diz o seguinte: tem um bebê de 2 aninhos com APLV. Eu não sei se vocês sabem, mas APLV significa alergia às proteínas do leite de vaca. Estou meio leiga no assunto, pois descobri recentemente essa alergia. Estou pesquisando site, receitas e rótulos para poder atender melhor o meu filho, mas está sendo bem difícil. Acabo esquecendo de olhar o rótulo ou esquecendo de negar alguns alimentos que ele não poderia comer. Tem alguma lista de alimentos que possa me ajudar? Bom, Thalita, a questão é o seguinte: não existe uma lista que seja completa o suficiente para que você possa passar no supermercado com os nomes daqueles produtos e comprar. Não existe. Os fabricantes mudam muitas vezes a composição dos produtos sem a gente nem saber, então ficaria muito difícil de criar uma lista e daqui a um pouco aquele produto contém leite na fórmula, porque mudou a formulação. Então presta bastante atenção nesse tipo de coisa, isso não é o ideal. No Sem Lactose, a gente tem uma página que fala sobre ingredientes para pessoas que têm alergia ao leite. Na verdade, essa lista que a gente criou é uma lista de ingredientes que indicam a presença de leite e aí podem te ajudar a você olhar o rótulo do alimento e saber se ele tem ou não leite na composição, né? Então essa pode ser uma dica legal. Bom, tô vendo aqui a Selma tá perguntando, e quem não pode consumir lactose? Pode consumir kefir de leite? Só para responder a tua pergunta, Selma, quem não pode consumir lactose, eu sugiro que você não consuma o kefir de leite por um motivo. O kefir, ele age no leite, fermentando esse leite e naturalmente, né, consumindo parte da lactose. A questão é o seguinte, Selma, nem sempre essa lactose ela vai ser reduzida até um ponto que vai ficar confortável para você consumir esse leite. E como nós não somos indústria para a gente fazer uma medição adequada e saber se realmente a lactose foi eliminada o suficiente para você consumir, eu sugiro duas opções: ou você fazer um kefir de água, que é um outro tipo de kefir, né? São outros grãos, mas eu acho que eles são bem interessantes, eles têm a mesma função probiótica. E a outra opção seria trabalhar com um leite zero lactose, que ele também tem o açúcar necessário para os grãos de kefir fazer o processo fermentativo. Então eu acho que é mais seguro para você, assim como qualquer outra pessoa que tenha intolerância à lactose. Beleza? Respondido? Bom, vamos lá, vamos continuar a pergunta da Thalita. Então eu estava falando que a lista de produtos ela nunca é completa o suficiente, né? Mas eu vou dar algumas dicas que eu acho que é importante dizer. Primeiro,
A Thalita disse que estava tendo dificuldade de lembrar que produtos, que alimentos que ela podia dar ou não, e de vez em quando ela dava alguma coisa esquecendo que esse produto continha leite para o filho dela. E eu acho muito importante a gente lembrar disso, porque quando a criança tem alergia ao leite, essa é uma situação mais séria. Não dá para dar algum alimento e a criança sofrer. A alergia ela pode ter vários graus e ser também muito severa, o que eu imagino que não seja o caso do filho da Thalita, né? Bom, mas eu te dou uma dica, Thalita, que é o seguinte: para você lembrar, tem duas opções. Se você tem esses alimentos que contêm leite em casa, faça uma lista desses alimentos que o seu filho não pode consumir e deixa no refrigerador, um local bem visível, para que você possa lembrar. Mas uma dica mais legal ainda se você sabe os alimentos que seu filho não pode consumir porque eles contêm leite, tira eles da tua despensa, tira eles do teu refrigerador, combina com a tua família que vocês não vão consumir esses alimentos por enquanto, porque é muito mais legal para o filho não precisar receber esse não, né? E ficar sabendo, puxa, eu não posso comer aquilo, mas a mamãe pode comer, né? É super ruim para a criança, ela não entende isso, ainda mais uma criança muito pequena. Então acho que seria um esforço muito legal da parte da família fazer uma mudança alimentar, né, com todos. Eu acho que a criança ia se sentir muito mais feliz, tranquila, porque isso seria muito mais... ela poderia aprender várias coisas que ela pode comer em vez de ficar recebendo nãos, né? Bom, e eu tenho duas boas notícias para Thalita e para todo mundo que busca criar ou mudar sua alimentação para uma alimentação sem o uso de leite. Primeiro, em crianças, a alergia ao leite ela pode ser temporária, ou seja, principalmente em crianças pequenas, é normal que uma criança a partir dos 3 anos de idade os sintomas de alergia ao leite desapareçam, né? Então, Thalita, pode ser que o seu filho, com o tempo, passe a consumir alimentos lácteos normalmente. A segunda grande dica que eu dou, gente, é o seguinte: existe uma regulamentação da Anvisa relativamente recente, a RDC 26/2015, que obriga toda a indústria de alimentos a informar no rótulo, em destaque, tá? Quais são os alimentos, quais são os ingredientes alérgenos que aquele produto contém. Então, por exemplo, alimentos que contenham leite ou que contenham contaminação cruzada com leite, a indústria é obrigada a informar no rótulo. Então, ela vai informar alérgicos, contém leite ou pode conter leite no caso de contaminação cruzada. Eu acho que essa é uma informação bem relevante e vai te dar muito mais segurança na hora de você ir fazer compras e ter certeza ou não, né, que aquele alimento contém leite. Então essa regulação ela está sendo muito válida para todas as pessoas que não querem consumir leite. Bom, vou dar um tempinho aqui para responder a pergunta da Leandra. Tem algum tipo de queijo que intolerante à lactose pode comer? Leandra, novidade, não sei se é novidade para ti, mas é o seguinte: como é que funciona o processo de fabricação dos queijos, né? Funciona da seguinte forma: eles pegam a matéria-prima, que é o leite, né, e outros ingredientes, e eles vão fazer um processo inicial que a gente chama de coagulação. E nesse processo de coagulação, o soro do leite, onde está cerca de 90 e poucos % da lactose, é imediatamente retirada já no início da produção dos queijos. E o que vai acontecer nesse processo? Depois tem o processo de salga, enfim, cada queijo tem o seu processo, né? Mas tem o processo de salga, tem o processo fermentativo e tem o processo de maturação. Bom, processo fermentativo, a indústria vai colocar as bactérias, né, o fermento lático, para fazer o processo, né, de produção do queijo. E esse fermento, ele se alimenta especificamente do quê?
de carboidrato. E qual é o carboidrato que a gente tem no leite? A lactose. Então, o que que acontece? Principalmente depois do processo fermentativo e principalmente depois do processo de maturação do queijo, em que ele fica lá 30, 60, 90, 100 dias maturando, esses fermentos, essas bactérias vão consumir a lactose até o momento em que praticamente a lactose não fica mais detectável no produto. E esse é o caso de queijos maduros como o parmesão e como outros queijos, por exemplo, o camembert, o brie, eles têm pouquíssima lactose pelo processo natural de fabricação dos queijos. Alerta, quais são os queijos que mais contêm lactose? Os queijos frescos, aqueles que não passaram por esse processo de maturação. Claro, todos os queijos possuem baixa lactose, mas alguns praticamente não contêm, o que qualquer intolerante à lactose pode consumir, né? Então, parmesão, quer fazer uma massa e quer colocar aquele queijo parmesão em cima, tranquilo, em princípio nenhuma pessoa que tem intolerância à lactose vai ter nenhum tipo de sintoma, ok? Beleza, gente? Acho que expliquei legal, né, para vocês entenderem como é que funciona, mas outras dúvidas, passa lá no semlactose.com, se eu não me engano tem uma matéria que a gente fala assim, todo queijo contém lactose, alguma coisa assim. Coloca lá na área de busca queijo ou queijo contém lactose, alguma coisa assim. Tenho certeza que vocês vão encontrar essa matéria bem legal e fala sobre o teor de lactose de cada um dos queijos, ok? Franciele, quem tem intolerância à lactose pode consumir iogurte? Bom, então vamos lá. Como é que funciona? Eu vou falar sobre dois tipos de iogurte. Iogurte industrializado é uma coisa, iogurte feito de forma natural é outra coisa. Por quê? Porque o processo de industrialização do iogurte, eles trabalham com o processo fermentativo, ok? Mas para dar cremosidade, para enfim, para fazer uma série de efeitos lá para o iogurte ficar bem bonitinho quando a gente vai consumir, eles adicionam, por exemplo, leite em pó. E o que que acontece com isso? O teor de lactose, em teoria, né, era só o leite com fermento. Quando se adiciona leite em pó é um dos alimentos que mais contém lactose, super concentrada. Então eu diria que o iogurte normal, industrializado, ele não é adequado. Tanto é que a indústria criou aí diversas linhas de iogurte zero lactose, ok? Bom, falar de um iogurte caseiro. O que que acontece com o iogurte caseiro? Digamos que você tenha lá o leite normal, tradicional, e você vai adicionar aquele sachê, eu já usei algumas vezes, se chama BioRich, não sei como é que o pessoal chama. A gente adiciona esse sachê de bactérias que vão fazer a fermentação natural, deixar o leite em uma temperatura morna durante algumas horas e a gente tem um iogurte caseiro. Houve a redução de lactose durante esse período? Houve, mas é uma redução ainda pequena e eu não acho que seja conveniente a gente experimentar, porque é grande possibilidade que vocês ainda tenham uma lactose, mesmo que em mais baixo teor, mas ainda vai haver. Então, uma sugestão é usar os leites zero lactose ou ainda fazer com leites vegetais, por que não? Acho que fica muito gostoso e também tem iogurtes de leites vegetais para quem não quer consumir alimentos de origem de leite animal, né? Bom, gente, eu vou falar sobre a segunda pergunta, a pergunta da Évila, que diz o seguinte: como tornar a minha vida mais fácil sendo alérgica ao leite? É muito difícil para mim comer, praticamente acho muito pouca coisa que eu posso comprar aqui na minha cidade. Évila, eu sei, é difícil fazer essa mudança, eu tenho intolerância à lactose e por uma opção pessoal minha, eu resolvi tirar todos os lácteos da minha alimentação e sei que não é fácil. Mas de novo, eu tinha falado um tempo atrás e vou falar de novo aqui, né?
Eu acho que a gente não pode olhar para tudo aquilo que a gente não pode. Isso é ruim, isso é negativo, isso deixa a gente chateada, né? Então eu acho que a gente tem que olhar para a imensidão de alimentos que a gente pode consumir. Tem muita coisa legal. A gente acaba descobrindo nessa mudança de alimentação que existe muita coisa legal que a gente não conhece, muitas vezes muito mais saudável, com muito mais proteínas, minerais, enfim, a gente acaba, na minha opinião, a gente acaba mudando para melhor, né? Então, mas eu entendo, sei que é difícil fazer essa mudança, né? Até porque, assim, se a gente vai numa lanchonete, num restaurante, vai numa festa, é quase que inevitável, muita coisa contém leite, creme de leite, queijo, etc. Então eu sei o quanto é difícil a gente fazer essa mudança. Mas, como eu estava falando antes, eu acho que a gente é que precisa querer fazer essa transformação na nossa vida, tá? Então, como é que a gente começa a fazer isso? Primeiro, busque informação. O semlactose.com é um dos sites que contém muitas informações sobre produtos, receitas, alimentação saudável, nutrição, etc. Vai lá. E também a internet está cheia de informações legais, eu acho que você pode se informar, que é o primeiro passo para entender como é que funciona essa alimentação sem leite. Segunda coisa, você quer fazer, você precisa, você tem alergia ao leite, você precisa fazer essa mudança, eu sugiro buscar um profissional, um nutricionista, eu acho que é a pessoa ideal para te ajudar nessa fase inicial de mudança, em que a gente tem que tirar os alimentos lácteos e substituir eles. Mas eu entendo que nem sempre a gente pode, nem sempre a gente está com condições financeiras de fazer isso, então se você quer fazer essa mudança de uma forma simples, eu vou te dar algumas dicas para você fazer aqui, ok? Bom, primeiro, pensa naqueles alimentos que você acha mais essenciais e que são de origem lácteas e que você gostaria de continuar consumindo, mas que você vai buscar uma alternativa para eles, ou seja, um substituto de origem vegetal. Então, eu vou pensar aqui em 3 ingredientes que eu acho que são bem comuns na nossa rotina. O leite, a manteiga e o creme de leite, né? Bom, primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, você vai no seu supermercado e lá não tem nada dessas coisas. Procura em outros lugares, procure em algumas feiras, procure em mercado público. Aqui em Brasília, onde eu moro, eu costumo muito ir em 2 lugares. Eu costumo ir na Feira do Guará, que é uma grande feira e tem muitos alimentos a granel, são de preços bem legais. Também tem a Feira dos Importados, que tem uma área também só de grãos, sementes e outros produtos naturais. Tem alguns atacadões que a gente pode visitar. Então, sai um pouquinho da tua rotina de ir sempre naquele mesmo supermercado, aquele mesmo mercado e procura outras coisas na tua região. Bom, digamos que você mora realmente numa pequena cidade e você não vai encontrar nada dessas possibilidades na sua região. Outra opção busca em lojas virtuais. Algumas vezes, dependendo do pedido que você fizer, vale muito a pena fazer o pedido, o frete não vai sair caro, dependendo do valor, muitas vezes a empresa até faz um frete grátis. Então, é uma ótima opção, né, para quem não tem acesso a esse tipo de alimento. Bom, e a terceira opção faz em casa. É barato, é muito barato. E você vai ver que é legal, é divertido. Não sei se você gosta de ir para a cozinha ou não. Eu gosto, adoro, acho super legal. Então eu acho que essa é uma super opção e vai ser muito prático. Então vou te dar algumas dicas para substituir o leite, ok? Se você não encontrou leite vegetal no supermercado, que são comuns de grandes cidades a gente encontrar leite de arroz, leite de amêndoas, leite de soja, por exemplo, eu tenho certeza que na tua cidade tem leite de coco, né? Leite de coco é um dos alimentos mais simples da gente utilizar para começar a nossa substituição de leite animal na nossa dieta. E o que a gente pode fazer com leite de coco? Milhares de coisas. Eu faço purê, eu faço bolo,
faço escondidinho. Eu fiz agora, nesse domingo, uma receita de torta de cenoura salgada com leite de coco. Postei lá no Stories da nossa página do Instagram. Confere lá, eu coloquei todos os vídeos passo a passo, coloquei lá nos destaques. Então você pode ver passo a passo da receita, muito simples de fazer, leva leite de coco, você pode usar também qualquer outro leite vegetal, ok? Bom, mas eu estava te dando essas dicas sobre como fazer leite em casa. Primeira dica, leite de aveia, eu acho que é o leite mais simples que você pode fazer. Você pega aveia em flocos grossos, coloca uma porção com um pouco de água quente, mas não fervendo, deixa uma meia hora descansando e depois bate com água, o suficiente para fazer algo que fica ali no estilo de leite mesmo, né? O ideal é usar um pano fininho, eu uso um saquinho de voal, né, que eu fiz em casa, coo essa aveia e uso esse leite para milhares de coisas. De novo, todo tipo de receita salgada, mingau, creme doce, molho branco para fazer uma lasanha, um molho para usar num estrogonofe, enfim, o que vocês imaginarem. Para mim, leite de aveia é super fácil de fazer, não requer prática nem habilidade e tá pronto em 5 minutos. Bom, outros 2 leites que eu costumo fazer, eu compro bastante castanha de caju crua e amêndoas, eu deixo em casa e eu vou querer fazer um leite com castanha de caju. Deixo ele de molho de noite, no outro dia de manhã bato no liquidificador e você tem a opção de coar ou não, depende do que você quer fazer. Eu preparo também um creme de leite com castanha de caju, fiz um estrogonofe agora, na semana passada, que praticamente ninguém sabia que o estrogonofe foi feito com creme de leite de castanha de caju. Bem fácil de fazer. Também não requer prática nem habilidade. Põe tudo lá, põe azeite de oliva, botei um pouquinho de cebola e alho desidratado, sal, botei uma mostarda para fazer um tipo molho de mostarda, bati tudo, não coei nada e foi isso que eu usei. Ficou uma delícia. Dá para fazer leite de amêndoa. Também uma delícia, também tem que colocar amêndoa de molho, eu ponho de noite para fazer no dia seguinte, ou ponho de manhã para fazer de noite, tanto faz. Bato a amêndoa com água, coo, guardo aquela polpa de amêndoa, que eu acho que é super gostoso para fazer outras coisas, e você tem um leite de amêndoa em casa que dá para tomar. Dá para tomar com café, dá para tomar com chocolate, eu adoro fazer cappuccino, fica uma delícia, eu tenho certeza que você vai gostar também, ok? Bom, vou dar uma paradinha aqui só para ver, pergunta da Selma. Por que quem tem intolerância à lactose, quando consome leite, passa tão mal? Sinto até falta de energia, muito mal-estar, dores de cabeça. Bom, Selma, você está falando que você tem intolerância à lactose e consome leite zero lactose e mesmo assim passa mal. Bom, pode ser que o teu problema não seja apenas intolerância à lactose, mas pode ser que a proteína do leite também não te faça bem. O ideal é você consultar um médico, um alergologista ou um gastroenterologista, médicos especialistas nessa área, que podem te solicitar exames e entender exatamente se é realmente a proteína do leite que não te faz bem. Mas enfim, o fato é que muita gente, mesmo com sintomas de intolerância à lactose, relatam que consomem alimentos zero lactose, leite zero lactose, iogurte zero lactose e mesmo assim continuam com sintomas. É difícil dizer, né? São situações, cada organismo funciona de uma forma diferente. E se você percebe que isso tem te feito mal, talvez seja uma opção de retirar esses lácteos da tua dieta, pelo menos por um período de tempo, fazer um acompanhamento com um nutricionista ou fazer uma retirada apenas para você observar e ver como é que você se sente
E aí tomar a decisão se você realmente quer tirar em definitivo, quer replanejar a sua alimentação, colocar então leites vegetais e outros produtos de origem vegetal, talvez seja uma opção que seja boa para você, né? Bom, só continuando aqui sobre a pergunta da Évila, eu estava falando então sobre outros alimentos, né? Eu falei sobre leite, creme de leite e não falei sobre manteiga. Na verdade, para mim, substituir a manteiga é uma das coisas mais difíceis que tem, porque a gente não tem opção de manteiga, pelo menos eu não gosto de creme vegetal, ou vamos chamar assim de, a maioria das pessoas chamam de margarina, mas existem diferenças, existe o creme vegetal e existe a margarina. A margarina contém um pouco de leite em pó, então essa realmente não dá para consumir, e o creme vegetal em princípio não contém leite em pó, mas sinceramente eu acho um produto altamente processado, não gosto, eu não faço essa opção. Então, para mim, uma opção legal, em vez de usar manteiga, né, mesmo a manteiga feita naturalmente, ela é uma manteiga, a manteiga de forma geral, ela contém baixo teor de lactose. Quem tem intolerância à lactose e quer continuar consumindo manteiga, em princípio não vai ter problemas, ok? Mas quem quer tirar os lácteos da dieta e não vai comer então manteiga, uma sugestão que eu dou é faça pastinhas vegetais de grão de bico, de castanha de caju, enfim, de várias outras sementes, são super saudáveis, naturais. Se você pode encontrar essas pastas em supermercado, hummus, que é uma pasta árabe feito à base de grão de bico, azeite de oliva, tahine e outras coisas, é uma delícia, eu adoro passar no pão, né, no café da manhã. Você encontra em algumas lojas que vendem alimentos de origem árabe e também dá para fazer em casa. Tem receita lá no Sem Lactose, pasta de grão de bico, dá uma olhada se vocês vão encontrar, ok? Eu posso deixar os links aqui para vocês olharem no final, tá? Então, as dicas são essas, Évila, mas principalmente, o que é o principal de tudo? Persistência e disciplina. A gente não consegue mudar a nossa alimentação do dia para a noite se a gente não persistir e não tirar da nossa frente esses alimentos. É difícil. A gente passou a nossa vida inteira consumindo alimentos com leite, não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir fazer isso, não é verdade? Bom, gente, por hoje era isso, adorei ter a presença de vocês aqui, muito legal as perguntas que vocês fizeram. Ficaram com mais dúvidas? Perguntem o que vocês quiserem, a gente pode trazer as perguntas de vocês aqui para o nosso programa e responder também aqui ao vivo. Continuem curtindo a nossa página aqui no Facebook, passem na nossa página lá no Instagram e também leiam as novidades que a gente posta lá no Sem Lactose. E eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem fazer uma dieta isenta de lácteos, querem fazer uma mudança na rotina de alimentação de vocês, a gente preparou um e-book com 6 dicas super valiosas para vocês conseguirem fazer essa mudança nos hábitos alimentares de vocês. Então, você quer saber mais sobre como fazer essa mudança, essa transformação da tua alimentação? Deixa o teu recadinho aqui embaixo, deixa o teu nome e a gente faz contato com você e a gente manda o e-book para você. Combinado? Então era isso. Só vou responder Daniele, que Daniele fez a seguinte pergunta: quantos remédios funciona? Porque tomo Lac Day eventualmente e ainda assim passo mal. Bom, Lac Day, para quem não conhece, é uma enzima lactase. Enzima lactase é algo muito, graças a Deus, né, muito comum hoje, mas quando eu descobri a minha intolerância à lactose lá em 2006, não existia nada disso, mal existia algum leite zero lactose. Então, hoje a gente tem várias enzimas lactase disponíveis no nosso mercado, no mercado doméstico, né, no Brasil. E se pergunta que você toma o Lac Day e mesmo assim você passa mal.
Bom, Daniele, não é só tu, tem muitas pessoas que relatam a mesma coisa. É difícil saber o que acontece, mas pense em alguns fatores, tá? Primeiro, quando que você toma a enzima? Você toma meia hora antes e depois vai consumir um alimento? Se você toma muito tempo antes, a probabilidade da enzima fazer o efeito adequado durante o processo digestivo, ela fica prejudicada. Por quê? Porque a enzima lactase, ela precisa estar em contato físico com o alimento que contém lactose. Se durante o processo digestivo a enzima não está presente, porque depois que a gente consome a enzima, se ela não é utilizada, ela se degrada no nosso organismo. Então é justamente no processo, no momento que a gente vai fazer a digestão, a enzima precisa estar presente no nosso organismo. Então, a primeira pergunta é essa, não sei em que momento que você toma o Lac Day. A outra questão também é a quantidade de lactose que aquele alimento contém. Então, por exemplo, se a gente consumir, vou pegar um exemplo aqui que geralmente contém bastante lactose. Leite condensado e leite em pó são os alimentos que contêm o maior teor de lactose por, eu ia dizer metro quadrado, tá? Por grama. Bom, então o que acontece? Se a gente vai comer uma torta recheada de brigadeiro, ou aquela calda de brigadeiro, ou vamos lá, o que pode conter? Alguma coisa, um cappuccino feito com muito leite em pó, a probabilidade de você fazer uma boa digestão também fica mais prejudicada. Então depende da quantidade de lactose que você está tomando, isso pode, a enzima pode fazer efeito ou não, ok? Ou fazer um efeito menor do que o desejado, pelo menos, né? A outra sugestão que eu te dou é, se o Lac Day não funciona, quem sabe você tenta alguma outra enzima. A Lac Day, ela é um comprimido compactado, talvez ela demore um pouco mais a fazer o seu efeito do que aqueles comprimidos que são mastigáveis, ou seja, eles se dissolvem mais rapidamente durante o processo de ingestão da enzima. É muito difícil fazer uma avaliação dessas. Eu acho que o ideal é você conversar com o médico que te acompanha, ver o que ele sugere para você, mas essas são as minhas dicas para você pensar a respeito disso. Combinado? Bom, gente, então era isso. Obrigada pelo papo de hoje, tava nota 10. Eu quero ver vocês aqui na próxima terça-feira. Tem o episódio 4 do Pergunte ao Sem Lactose, 11 da manhã. Não perde, tá bom? Grande beijo para vocês e um ótimo dia. Valeu!